Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez, agora para a última parte do assunto de propriedades coligativas. Quinto e último vídeo sobre esse assunto. Vamos lá então. Então, relembrando, um efeito coligativo é a modificação das propriedades de um solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Que um soluto não volátil é aquele que apresenta ponto de ebulição maior que o do solvente. Essas modificações vão depender do número de partículas dissolvidas, ou seja, quanto mais partículas eu tiver, maior o efeito coligativo, maior a mudança das propriedades. Beleza? Então, quais foram as propriedades mesmo que nós vimos ao longo dessas semanas? Efeito tonoscópico, modificação da pressão de vapor, efeito ebulioscópico, mudança do ponto de ebulição, da temperatura de ebulição, efeito crioscópico, mudança na temperatura de fusão, temperatura de congelamento, e hoje nós veremos o efeito osmoscópico, que é a modificação da pressão osmótica. Então, como vamos falar de pressão osmótica, a gente precisa primeiro ver ou rever a questão da osmose. O que é a osmose, como ela funciona, para que ela serve. Tá? Eu não sei se vocês viram isso em biologia, se já viu, beleza? Se não viu, preste atenção que vai ser bastante importante para entender o conceito de pressão osmótica. Vamos lá, então. Então, o que é que vem a ser a osmose? Então, a osmose é a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável que separa duas soluções com concentrações diferentes. Vamos lá. Então, quando eu falo em osmose, eu tenho que ter duas soluções que não estão em contato direto, tá certo? Elas vão estar separadas por uma membrana, que a gente vai chamar de membrana semipermeável. Essa membrana, ela possui poros em sua estrutura, o que possibilita a passagem de solvente. No caso aqui vamos falar da água. Então possibilita a passagem de água através da membrana, mas não deixa passar soluto. Então eu posso ter duas soluções, né, separadas por essa membrana, uma solução mais concentrada e outra menos, ou ainda um solvente puro, a água pura, por exemplo, e uma solução, tá? Então tem que ter diferença de concentração entre as duas soluções que vão estar em contato e vou ter que ter essa membrana semipermeável separando as duas. O que é que vai acontecer? Que é um processo espontâneo, que acontece sozinho, tá? No nosso corpo acontece, com frutas acontece, com animal, né? Um sapo, uma lesma, se você jogar sal em cima dele, você vai observar esse processo de osmose acontecendo, tá? Então, o que acontece esse processo espontâneo? É a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Com qual objetivo isso acontece, já que é um processo natural, espontâneo? O objetivo é fazer com que as concentrações entrem em equilíbrio, que as concentrações se tornem iguais. Então, se eu tenho uma solução mais concentrada e uma menos concentrada, eu vou ter a passagem de solvente da solução menos concentrada para mais concentrada, a fim de que as concentrações se equilibrem, se tornem iguais. Tá certo? É esse o objetivo da osmose. Então, aqui no exemplo, eu tenho um tubo em U, aqui em azul representando o solvente e as bolinhas verdes representando o soluto. Aqui desse lado esquerdo, a gente tem uma solução menos concentrada, eu tenho uma quantidade menor de bolinhas aqui nessa região. E do lado direito, eu tenho mais bolinhas, mais soluto, portanto, maior concentração. Veja que aqui está representado com esse pontilhado a minha membrana semipermeável, tá? A gente já vai falar um pouquinho dela. Então, o que acontece com o passar do tempo? O solvente ele vai passar pela membrana. Com o tempo, o volume da solução menos concentrada diminui e da mais concentrada aumenta. E a gente percebe que as concentrações buscam ali o seu equilíbrio, tá? Dando um zoom aqui na membrana semipermeável, a gente vê que tem, né, esses poros que permitem a passagem do solvente. Aumentando aqui o zoom, eu consigo fazer essa observação também, tá? Então, na osmose, a gente tem membranas semipermeáveis
que ela permite a passagem apenas das moléculas do solvente, ok? Aqui outro exemplo para a gente observar. Então, eu tenho um recipiente com água destilada, portanto água pura, e aqui eu tenho um tubo onde eu preparei uma solução salina, né, cloreto de sódio a 3% de concentração, e fechei esse tubo com papel celofane, que vai funcionar como a minha membrana semipermeável. Coloco esse tubo na água destilada e com o passar do tempo, o que eu vou observar? Que o volume de água destilada diminui com o tempo, ó, diminuindo, e o volume da solução salina vai aumentando. Por que isso acontece? Porque eu tenho aqui, separando as duas soluções, uma membrana semipermeável e que permite a ocorrência da osmose, ou seja, passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Beleza? Ah, professora, onde isso acontece? No nosso corpo. Eu vou dar outros exemplos logo adiante. Mas no nosso corpo acontece osmose, né? Uma pergunta que sempre tem nas aulas. Professora, posso tomar água do mar? Posso tomar água destilada? Ou por que eu não posso tomar água destilada? Não posso tomar água do mar? Os nossos fluidos corpóreos, eles têm uma concentração de sais, né? Por isso que o soro caseiro que você toma quando está doente, ele não é qualquer concentração, ele tem lá 0,9% de cloreto de sódio, essa é a concentração ideal. Se você toma alguma bebida com concentração muito acima ou muito abaixo, esse líquido, quando ele adentra o seu corpo, ele vai estar em contato com células. O citoplasma das células, eles vão funcionar como uma membrana semipermeável e o processo de osmose vai acontecer, fazendo com que adentre mais líquido na célula ou a célula perca líquido, isso prejudicando o funcionamento do seu organismo, tá certo? Então tudo, por que eu não posso tomar água do mar? Só porque é ruim? Não, porque ela tem uma concentração de sais muito grande e daí em contato com as suas células vai ali acontecer um processo de osmose prejudicando, te causando algum problema, ok? Alguns termos, quando a gente fala de osmose, alguns termos a gente precisa ter em mente, então são esses três, hipertônico, hipotônico e isotônico. Esses termos eles vão ser relacionados ao meio, às soluções do processo de osmose. Então, o que vem a ser um meio, uma solução hipertônica, hiper, acima. Então, é a solução que tem uma concentração maior, a solução mais concentrada. Hipotônico, hipo, menos, concentração menor, uma solução menos concentrada. Isotônico, iso, de igual. Então, quando as concentrações são iguais. Então, o que acontece na osmose e para que ela serve? Qual o objetivo? Então, a osmose é o fluxo de solvente através de uma membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico, a fim de que as soluções se tornem isotônicas. Okay? Essa é a definição que nós vamos ter para osmose. Tá bom? A gente precisa ficar bem claro o conceito de osmose para a gente conseguir falar de pressão osmótica depois. Então vamos lá, alguns exemplos. Fiz salada de fruta na minha casa. Lá coloquei suco de laranja na salada de fruta, coloquei açúcar no suco de laranja. Depois de um tempo, o que eu percebo? Que o nível, o volume do caldo da minha salada de fruta aumentou. Por quê? Como eu coloco açúcar no meu caldo da salada de frutas, eu estou propiciando um meio mais concentrado. As frutas, elas possuem água em seu interior. E a concentração desse líquido dentro das frutas vai ser menor. Então, a fruta acaba perdendo água para o meio e aumenta o volume do caldo da salada de frutas. O charque, carne de sol, carne seca, como que é preparado esse tipo de carne? Pega sal e coloca em cima da carne, na sua superfície. Então, quando você coloca o sal, você está propiciando um meio bastante concentrado. Então, das células da carne vai sair a água, ela vai desidratar, tá? Vai perder a água através de osmose. E o mesmo acontece com a lesma. Quem nunca jogou sal em cima da lesma? Tá? Ela tem respiração cutânea, então a sua pele ali vai funcionar com uma membrana semipermeável. Quando eu coloco sal em cima dela,
eu estou propiciando também um meio mais concentrado e ela vai morrer por desidratação, tá certo? Então, tudo isso é a aplicação do processo de osmose, beleza? Vamos lá verificar, então, o que vem a ser o efeito osmoscópico. Então, a pressão osmótica, ela vai variar, né? O efeito osmoscópico, variação da pressão osmótica entre duas soluções separadas pela membrana semipermeável ou de um solvente puro. Vamos lá de novo alguns conceitos. Membrana semipermeável, de novo, permite a passagem só de solvente. Osmose, passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E o que é pressão osmótica, né? O efeito osmoscópico é a variação da pressão osmótica. O que é que vem a ser pressão osmótica? É a pressão que pode ser exercida na solução de maior concentração para impedir que a osmose ocorra. Então, o que é o efeito osmoscópico? Quanto maior a concentração de uma solução, maior a pressão osmótica para evitar que a osmose aconteça. Tá certo? É esse o quarto efeito coligativo. Então, quanto mais soluto eu tiver na minha solução, quanto maior a concentração, para impedir que uma osmose ocorra dessa solução com uma outra solução, maior terá que ser a pressão osmótica na solução mais concentrada, ok? Então vamos entender melhor essa ideia de pressão osmótica. Então aqui eu vou ter a representação, bolinha vermelha soluto, bolinha azul é o solvente. Aqui a gente observa que a quantidade de solvente é igual nos dois recipientes que estão separados por uma membrana semipermeável. Nessa daqui da esquerda eu tenho 3 solutos e nessa da direita eu tenho 7. Então essa é a menos concentrada e essa é a mais concentrada. Então, lembrando lá do conceito de osmose que a gente acabou de ver, qual o sentido do solvente na ocorrência da osmose? Isso mesmo. No caso aqui deste desenho, da esquerda para a direita, do menos concentrado para o mais concentrado. Então, a osmose acontece depois de um tempo, então nós vamos ter diferenças de volume, né? Então, a solução menos concentrada perde líquido, né? Diminui o seu volume, e a mais concentrada aumenta o seu volume com o objetivo de equilibrar as concentrações. Tá, professora, mas onde entra a pressão osmótica aqui? Muito bem, se eu quiser evitar que este processo aconteça, eu vou ter que usar a pressão, no caso é o que a gente vai chamar de pressão osmótica. Onde é que eu deveria fazer essa pressão? Na mais concentrada ou na menos concentrada? O que vocês acham? Bom, para evitar que a osmose aconteça, eu tenho que fazer uma pressão aqui, ó, na mais concentrada. Fazendo uma pressão em cima da solução mais concentrada, essa pressão é a pressão osmótica, eu vou evitar com que a osmose aconteça, ok? Pressão osmótica é representado pelo símbolo do π, isso determinado por Van Hoff. Então, dentro da osmose, pressão osmótica, a gente tem o fator de Van der Hoff. A gente não vai fazer a parte de cálculo aqui, mas é bom a gente ter em mente o que fala o que é o fator Van Hoff e o que esse pesquisador, que é físico e químico holandês, Van Hoff, o que foi que ele determinou, o que foi que ele estipulou. Que a pressão osmótica, então, que é simbolizado pelo π, ela é diretamente proporcional à concentração molar da solução e à temperatura em que ela se encontra. Ou seja, quanto maior a concentração, maior deverá ser a pressão osmótica para impedir que a osmose aconteça, ok? Então, quanto maior a concentração, maior a pressão necessária para se evitar a osmose. Beleza? Quando a gente fala em osmose, a gente tem um processo chamado osmose reversa. Bom, a gente sabe, a gente acabou de ver ou acabou de relembrar como é que acontece a osmose, né? Então, a osmose, eu vou ter duas soluções separadas por uma membrana semipermeável
e eu vou ter o fluxo do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então aqui, ó, eu vou ter o processo de osmose. Então eu tenho água pura, eu tenho uma solução, a água vai passar pela membrana, então a fim de igualar as concentrações. O que vem a ser osmose reversa? Então o processo de osmose no sentido reverso, no sentido indireto, no sentido reverso, né? Eu acho que só tem essa palavra. Então, como é que vai acontecer? Ao invés da água vir no sentido da solução concentrada, e lembre-se que isso daqui, o processo de osmose, é um processo natural, é um processo voluntário, tá? Eu não tenho que forçar isso a acontecer, ele acontece sozinho. A partir do momento que eu tenho duas soluções separadas pela membrana semipermeável, ele vai acontecer, ok? A osmose reversa, que é a osmose acontecendo no sentido contrário, eu vou ter que forçar esse acontecimento. Então, eu tenho que fazer pressão, no caso, uma pressão maior que a pressão osmótica, sobre a solução mais concentrada, ok? Então, eu faço uma pressão aqui nesse sentido das setas, e forço. Isso daqui é uma coisa forçada, não vai acontecer naturalmente. Eu forço a água a passar para o outro lado através da membrana semipermeável. Nossa, professora, para que isso serve? Qual que é a utilidade? Bom, o processo de osmose reversa ele é utilizado hoje para fazer água destilada, por exemplo. Então aqui, ó, nesse mesmo desenho que eu fiz, é lógico que no equipamento que faz a água destilada, ele vai ter uma membrana, que vai todo um sisteminha para ele funcionar, mas se a gente observar aqui o desenho, a gente consegue enxergar o que acontece. Eu coloco a água da torneira aqui, faço uma pressão, vou ter uma membrana semipermeável e a água vai passar sem os meus sais minerais que contém na água da torneira, vai passar do outro lado a água destilada, a água pura, tá? A osmose reversa também pode ser utilizada para dessalinizar a água do mar, então mesma coisa. Eu pego a água do mar, coloco de um lado do recipiente, vou ter uma membrana semipermeável separando e faço uma pressão para que o fluxo de água venha no sentido contrário. Essa pressão tem que ser maior que a pressão osmótica, senão não acontece, ok? Essa é a osmose reversa. Beleza? A gente finaliza por aqui, então finalizamos o último efeito coligativo, falamos sobre osmose, falamos de pressão osmótica, falamos de osmose reversa. Agora a gente vai fazer um resuminho dos 4 efeitos coligativos que nós aprendemos ao longo dessas semanas. Então, o primeiro foi falar sobre o efeito tonoscópico, que é a diminuição da pressão de vapor. Depois, o efeito ebulioscópico, que é o aumento da temperatura de ebulição. Depois, o efeito crioscópico, que é a diminuição da temperatura de congelamento. E agora, por último, o efeito osmoscópico, que é o aumento da pressão osmótica, tá? E esse resumo aqui mostra tudo o que a gente viu ao longo dessas semanas. E pensando naqueles esqueminhas de setinhas que eu gosto de fazer durante a aula, a gente tem esse resuminho aqui também, tá? Então, nós temos que a temperatura de ebulição e a pressão osmótica aumentam com a adição de um soluto não volátil. E a temperatura de congelamento e a pressão de vapor diminuem com a adição de um soluto não volátil. Ok? Certo, queridos? Eu fico por aqui, aguardo as questões de vocês, as dúvidas e até mais.